Ei! Depois do recesso, a volta foi explosiva. O ministro Alexandre de Moraes subiu o tom nesta sexta-feira, tentando posar de inabalável. Disse em alto e bom som que vai ignorar as sanções impostas pelos Estados Unidos. Mas o tom de desafio não colou. A declaração soou mais como desespero do que como força, um grito de quem sente o cerco apertar e tenta esconder. Atrás do paletó de magistrado, o peso de uma crise internacional que ele próprio provocou. Na prática, a fala evidenciou o que já se comentava nos bastidores. Moraes está acuado, isolado e inseguro. A blindagem política montada em torno dele começa a ruir. E não adianta bancar o valente quando a ofensiva é real, é jurídica, é econômica e vem da maior potência do planeta. Se a intenção era passar firmeza, o efeito foi justamente o oposto. O ministro acabou revelando o que teme, e com razão, o que ainda está por vir. Porque ignorar sanção não significa anulá-la, e enfrentar os Estados Unidos como se estivesse enfrentando um blogueiro de oposição pode custar muito caro, caro demais. Inclusive ao próprio Supremo Tribunal Federal, que já começa a sentir o impacto do desgaste. O Brasil entrou no radar da maior crise diplomática institucional de todos os tempos. E o epicentro tem nome, sobrenome e toga. O que resta saber agora é se o Supremo vai se deixar arrastar como um todo para esse mesmo buraco ou vai deixar Moraes falando sozinho. O programa de hoje começa agora e você vai entender por que o jantar de Lula flopou na noite desta quinta-feira. Por que os ministros não querem mais posar ao lado de Alexandre de Moraes. E por que até emissoras de TV já estão entrando na mira das sanções americanas. O cerco se fecha. E o clima em Brasília é de salve-se quem puder. A gente volta logo depois do recado de nosso apoiador. Fique por aí, até já. Você sabia que o Brasil lidera o número de pessoas com ansiedade? São mais de 18 milhões de pessoas. E que mais de 11 milhões de pessoas sofrem de depressão? Pensando em contribuir para a melhor qualidade de vida dessas pessoas, a Arque Suplementos traz para o Brasil o cogumelo Juba de Leão. Às vezes eu preciso lembrar de uma coisa, então eu tô no quarto, eu preciso descer, quando eu chego embaixo, eu já esqueci o que eu tinha que fazer. Amanhã eu tenho que entregar um trabalho, não durmo. Às vezes eu até sonho. Depois que eu comecei a tomar o Juba de Leão, consigo descansar a minha mente. Claro, eu ainda tenho a ansiedade, mas não tão forte igual se eu não estivesse tomando. Eu comecei a perceber que a fase do esquecimento melhorou bastante, porque agora eu consigo iniciar uma atividade e concluir. O Juba de Leão é um suplemento natural utilizado na Ásia há milhares de anos e traz benefícios comprovados pela ciência. Ele vai te ajudar a diminuir os sintomas da ansiedade, da depressão, TDAH, além de ajudar a aumentar o foco e a concentração no trabalho, ajuda no cansaço físico e mental e pode ser usado até por crianças, auxiliando no aumento do aprendizado. Peça já o seu Juba de Leão da Arque Suplementos e garanta já o seu kit com desconto imperdível. Ligue agora, 0800 591 5520. Juba de Leão da Arque Suplementos. Sua saúde é o nosso foco. Olá, meu querido Paulo, que alegria mais uma vez aqui para falarmos desse produto espetacular. Na verdade, é do produto do século, né? O produto mais aguardado de todos os tempos. É o cogumelo Juba de Leão. Presta sua atenção, você que tem problemas cerebrais, você que tem problemas psicológicos, você que tem problemas intestinais. Esse produto ele é fantástico. Para quem já conhece o cogumelo, esse cogumelo é o cogumelo mais forte que existe. Ele é usado muito na medicina oriental há milhares de anos. Então o povo, né, asiático
gosta muito, usa muito esse produto já há milhares de anos. E esse produto, ele tem uma grande eficácia comprovada pela medicina nessas 3 áreas principais: saúde cerebral, saúde psicológica e intestinal. E falando disso, né, esse produto ele traz uma clareza mental, ele traz foco, ele protege o seu cérebro contra o envelhecimento, ele te dá coordenação motora, ele é muito bom para quem tem perda de foco, para quem tem falta de concentração, para quem tem perda de memória. Automaticamente ele é muito bom para quem tem Alzheimer, uma doença degenerativa, e para você que tem problema como ansiedade, depressão, TDAH, irritação, estresse, cansaço mental. Gente, presta atenção. O cogumelo juba de leão, ele é um produto que trabalha diretamente na parte neural. Então, para você que sofre com ansiedade, pelo vídeo você já viu. Então, para aquela pessoa que busca realmente uma concentração, a melhor performance, é o produto certo. E por ele ser um produto em pó, é de fácil absorção, é de rápida absorção, e para criança é maravilhoso, porque ele tem um sabor de limão siciliano e é muito saboroso. Então, para você que tem um filho que tem dificuldade de coordenação motora, dificuldade de aprendizado, dificuldade na questão da socialização, você que tem uma criança com autismo, esse produto é espetacular. A gente costuma dizer que o cogumelo juba de leão é para a pessoa funcionar melhor. Então, gente, para você que tem problema com ansiedade, você que tem depressão, você que quer melhorar o foco, quer melhorar a sua produtividade, tirar o cansaço mental, cogumelo juba de leão. E aproveita hoje, porque hoje a promoção tá imperdível. Hoje, para os 300 primeiros telespectadores que ligarem a partir de agora, desconto de 80%. Então aproveita e ligue agora. 0800 591 5520. 0800 591 5520. Ligação gratuita, a entrega ela é super rápida, o telefone também tem um WhatsApp. E você pode também apontar a câmera do seu celular para o QR Code, você cai diretamente no atendimento, que não é robô, é atendimento humano, são pessoas capacitadas que entendem do assunto, e com certeza o seu problema ele será solucionado, porque esse produto é maravilhoso. Então ligue agora e peça cogumelo juba de leão. 0800 591 5520. 0800 591 5520, Paulo. Legal, já estamos de volta com o nosso programa, a segunda edição aqui no Mundial Telenotícias. Esse é um programa de análises e opiniões. Na volta do recesso do Poder Judiciário, na manhã desta sexta-feira, o ministro Alexandre de Moraes tentou passar um recado de força ao afirmar que vai ignorar as sanções impostas pelos Estados Unidos. Veja como foi. O rito processual do Supremo Tribunal Federal não se adiantará, não se atrasará. O rito processual do Supremo Tribunal Federal irá ignorar as sanções praticadas. Esse relator vai ignorar as sanções que foram aplicadas e continuar trabalhando como vem fazendo. Uou! Essa fala do ministro, em vez de demonstrar autoridade, na verdade evidenciou o isolamento do magistrado e um clima de segurança muito grande dentro do próprio Supremo. O tom desafiador pode até soar combativo, mas revela, na prática, o desconforto de quem agora se vê no centro de uma crise internacional sem precedentes para a justiça brasileira. As declarações do ministro de que vai ignorar as sanções impostas pelos Estados Unidos não só demonstram uma tentativa de minimizar o peso internacional da medida, como expõem o próprio desconforto e isolamento diante de um cenário inédito. Ao afirmar em plenário que nem ele, nem o Supremo Tribunal Federal como um todo darão atenção à decisão norte-americana, Moraes se coloca em uma posição de confronto direto com uma superpotência global. Um gesto que pode ser interpretado menos como firmeza institucional e mais como uma reação defensiva diante da gravidade do que está por vir. É uma declaração de guerra. Será mesmo que o tribunal inteiro vai para o fronte com ele?
As sanções aplicadas com base na Lei Magnitsky não são apenas simbólicas, elas carregam um peso diplomático significativo, utilizado historicamente para punir agentes públicos acusados de violar direitos humanos e abusar de poder. Ignorar esse fato e tratar a decisão dos Estados Unidos como irrelevante é fechar os olhos para o constrangimento internacional que ela representa, não só para Moraes, mas para o próprio sistema judiciário brasileiro. Ao insistir publicamente que seguirá com as ações penais normalmente, o ministro tenta mostrar que nada mudou. Mas o esforço para parecer inabalável revela justamente o contrário. Um magistrado sob pressão, ciente de que agora está no centro de uma disputa global que extrapola as fronteiras do Brasil. A retórica inflamável de não haverá rendição dos poderes soa mais como um escudo de quem tenta manter o controle diante de um cenário que foge completamente do seu alcance. Além disso, o discurso reforça uma personalização do judiciário que há tempos incomoda juristas e analistas. Um protagonismo que transforma o ministro em símbolo de uma corte politizada, que acumula decisões polêmicas e resistência crescente, tanto interna quanto externa. O recado que ele envia ao mundo é de desafio, mas o tom revela o oposto. Um ministro acuado, inseguro e preocupado com os desdobramentos diplomáticos, financeiros e institucionais que ainda estão por vir. Ele não vai aguentar. Ignorar sanções não as anula. Fingir normalidade não apaga o abalo. E transformar a corte em trincheira pessoal apenas agrava o desgaste de um judiciário que neste momento deveria estar buscando resgatar sua credibilidade e não dobrando a aposta em cima de uma crise internacional. O judiciário brasileiro não tem como sair vitorioso dessa. Simplesmente não tem. E a pressão será muito grande. Gerson Gomes, nosso analista de geopolítica, seja muito bem-vindo. Como é que você vê essa posição preocupante do ministro relator que agora tenta colocar o resto do Supremo no mesmo buraco em que ele se meteu? Seja bem-vindo, Gerson. Bom, tá de volta, Paulo. Essa semana agitada. Estivemos juntos com Marcília na quarta-feira, no dia do anúncio, em que o mundo ficou conhecendo a situação do ministro Alexandre de Moraes, e eu digo desta forma porque, embora nós já estejamos convivendo com o arbítrio do ministro e com várias das suas ações que extrapolam até as atribuições do Estado de Direito no Brasil, desde do inquérito do fim do mundo, a verdade é que o mundo conhecia muito pouco sobre essa situação, Paulo. Mas hoje eu posso te afirmar, retornando ao programa na sexta-feira, diante dessa nossa audiência qualificada, que todo o mundo hoje sabe que o Brasil tem na sua Suprema Corte alguém que está acusado de graves violações de direitos humanos. O caso da morte do Clériston, do Clezão, na prisão, que era algo que talvez ele imaginasse que foi apenas um acidente de percurso, hoje é conhecido no mundo como um contexto de tortura que foi praticada não somente contra ele, mas contra milhares de brasileiros que foram presos ali no dia 9, levados para Papuda, levados para Colmeia. As famílias que estão sofrendo no exílio, hoje já existe na Argentina mais de 300 famílias exiladas, aqui nos Estados Unidos também, na Itália, vários países, Espanha. Esse fenômeno que tomou muitos de surpresa no mundo, que pensavam que o Brasil integrava o grupo de nações que pudessem ser consideradas nações democráticas, na verdade, hoje se sabe que o Brasil convive não somente com a corrupção, mas também com a violação de direitos humanos, Paulo. Não, e tem mais uma coisa, né? Quem assistiu hoje a abertura, né, dessa segunda parte do ano judiciário, viu um monte de mentiras, né? Talvez os ministros, né, estivessem aí tentando fazer um discurso
para que fossem vistos do lado de fora do país, ou seja, um discurso que seria transmitido pela TV Justiça e que provavelmente chegaria nos Estados Unidos e eles tentariam colocar ali a informação deles. Mas o que se viu foi um monte de mentiras. Por exemplo, o ministro do presidente disse que não se torturou ninguém nesse processo. Nossa, nós temos aí o Felipe Martins comprovadamente torturado, passou 10 dias ou até mais numa cela isolada, né, numa solitária, numa pressão psicológica violenta para que ele delatasse, né, pessoas inocentes. Então, isso está sendo denunciado agora para o mundo inteiro como um ato de tortura e o judiciário sabia disso, sabia desde o início, mas anda dizendo que não sabia, que agora vai investigar. Vai investigar e aí vão encontrar os culpados pela tortura, vão pressionar os culpados pela tortura e eles vão abrir a boca, acusando justamente os seus mandatários, né? Como aconteceu com o Eduardo Talhaferro, que chegou a cumprir ordens, se cansou de cumprir essas ordens ilegais e decidiu abrir a boca. Hoje ele disse que o ministro é um ditador, né? Ele participou hoje de um programa na Auriverde e disse que é um homem extremamente perigoso, ditador, cruel e escancarou. E aí o que nós vimos hoje foi o ministro Barroso dizendo que foi só um processo para se chegar à defesa da democracia, que ninguém foi torturado. Para com isso, né? Para com isso. Então, eles tentam agora no jus esperneante, ou seja, é um esperneio, né, previsto, só que os caras erram muito achando que os Estados Unidos não sabem disso, né? Os Estados Unidos sabem até mais do que eles próprios sabem, né? Os magistrados, não é, Gerson? Pois é, você veja que o ministro Barroso, ele está numa situação muito delicada. Eu posso até dizer que provavelmente ele sabe que ele não foi arrolado inicialmente nos efeitos da lei Magnitsky, mas tudo leva a crer que a situação dele é muito conhecida aqui nos Estados Unidos. Veja que, só para que a gente tenha uma ideia das consequências do que pode acontecer com ele, existe uma empresa dele registrada aqui na Flórida de nome Telube, né? Telube LLC. Essa empresa chama-se Telube porque usa a primeira sílaba do nome da ex-esposa, eu creio que já falecida, e de 2 filhos. Então, T de Tereza, Lu de Luna e B de Bernardo. Essa empresa, para você ter uma ideia, a sede dessa empresa, ela fica em um imóvel aqui na Flórida, numa área que você conhece bem, Paulo. E esse imóvel, para que a gente tenha uma ideia, ele fica em Key Biscayne e está avaliado em mais de 4 milhões de dólares. Apenas um imóvel, e eles não têm somente esse imóvel aqui nos Estados Unidos. Seriam mais de 22 milhões de reais, para que a gente tenha uma ideia. É claro que esse patrimônio foi construído e esse patrimônio é um patrimônio grande que tem no exterior e que está ligado a várias outras empresas offshore, inclusive em paraísos fiscais aqui fora. Veja que tudo isso está rastreado, porque se é simples a gente descobrir isso simplesmente pela internet, você imagina o Departamento de Tesouro. A mesma coisa foi feita com a esposa do Zanin, que também tem um escritório, trabalhou com o marido, esteve no caso, que é muito conhecido, no caso em que a Varig enfrentou toda aquela dificuldade e depois foi feita uma compra pela Gol da parte dos hangares, de equipamentos. Todo esse processo, na época, foi o pai da esposa, ou seja, o sogro, né, do Zanin, que participou. Da mesma forma, nós temos a situação da esposa do ministro Toffoli, que é muito conhecido internacionalmente, porque ele está desfazendo a Lava Jato, desfazendo, inclusive, acordos de leniência, devolvendo dinheiro para pessoas que confessaram os crimes na Lava Jato, e o ministro Dias Toffoli é acompanhado no exterior exatamente porque várias dessas empresas que fizeram acordos de leniência têm negócios no exterior, e esses acordos de leniência foram feitos em mais de 10 países também da Odebrecht. Então você vê que todos eles são muito conhecidos. O Gilmar Mendes, não só pela questão em Portugal, mas também pelo escritório da esposa, que tem várias ações no Supremo Tribunal Federal, no STJ, tramitando. Então,
Veja que nós temos uma situação, Paulo, que com bastante constrangimento eu te digo, que foi normalizada, mas que aqui no exterior, em especial em países anglo-saxões, países que têm muita seriedade com essa questão da ética, né, do conflito de interesses, eles olham para o Brasil e não acreditam que a nossa sociedade conviva com esse tipo de corrupção e de conflitos de interesse. E quando o ministro Alexandre de Moraes ele evoca uma autoridade da Suprema Corte e tenta distribuir e até, de certa maneira, tenta responsabilizar os seus pares, dizendo que tudo aquilo que ele fez durante esses processos foi respaldado pelos seus colegas, pelos seus pares, ele, na verdade, está contaminando a nossa Suprema Corte, não podemos deixar de considerar dessa maneira, mas também ele está alertando a sociedade brasileira para dizer o seguinte: olha, eu não estou sozinho nessa, eu fiz isso tudo porque esse grupo, que todos vocês aceitam que se porte desta maneira, a sociedade não se levanta contra essas, eu imagino até excrescências. E veja só um exemplo, terminando o meu comentário, Paulo, que os ministros do governo Lula, vários deles eram governadores e nomearam as suas esposas nos tribunais de contas dos estados. E todo mundo sabe que isso é um ardil, que é imoral, e ninguém faz nada. Então, hoje a comunidade internacional começa a olhar o Brasil e perguntar para a sociedade brasileira: vocês vão ficar inertes diante de todas essas denúncias? O que aconteceu foi a farra do boi gordo, né? O governo assumiu, abriu a porteira e a gente tem visto uma sequência, né, dessas irregularidades e imoralidades. Você mencionou Key Biscayne, me deu muita saudade. Para que o povo saiba o que significa isso, Key significa ilha em inglês. E Biscayne é uma área sensacional que não tem acesso direto de carro, né? Você tem que parar, pegar uma balsa e atravessar, que é uma coisa fantástica ali. Ali é a sede, né, do Crandon Park, onde tem aqueles torneios famosos da ATP, né, Associação de Tenistas Profissionais, acontece todo ano ali, é sensacional, foi palco também de inúmeras produções cinematográficas, Miami Vice, quantos mais você quiser nominar. É um lugar sensacional, caríssimo, caríssimo, a elite da elite mesmo vai para essa ilha, realmente é uma coisa fantástica. Eu imagino que o ministro deva estar realmente bem abalado com a possibilidade de perder esse imóvel, um imóvel de 4 milhões. Se você, o Gerson, né, tem um outro bairro na região de Miami que é fantástico, no sul da Flórida, que é Doral. Você, com $1,5 milhão, você compra uma mansão de 5 quartos gigantesca, com piscina, área verde e o escambau, com $1,5 milhão. Agora você imagine com 4 milhões de dólares. É muita coisa, o ministro deve estar realmente com muito a se preocupar. E não deveria ter dito o que disse hoje na abertura. E a verdade é que muita coisa está acontecendo. Olha só mais essa. Acabou de sair no noticiário internacional que uma importante rede de televisão brasileira, entrou na mira da administração Trump por dar apoio aos atos ilegais do ministro Alexandre de Moraes. E pior, a empresa também pode ser sancionada bem rapidinho, ainda por divulgar fake news, desinformação a respeito das sanções americanas aplicadas no ministro relator, tentando minimizar os verdadeiros efeitos. Não está difícil para você adivinhar quem é essa rede de televisão. Pelo sim ou pelo não, a jornalista Eliane Cantanhede, da Globo News, foi afastada da empresa nesta sexta-feira, mais cedo. Ela, inclusive, postou o seguinte nas redes sociais, abre aspas. Depois de 15 anos felizes e de muita energia na Globo News, ao lado de tanta gente querida e competente, é hora de parar e reservar as noites para os meus livros, séries e um bom vinhozinho. Obrigado a todos, particularmente a você, assinante. Foi ótimo enquanto durou. Fecha aspas. Gerson Gomes, agora é o voo da barata, né?
Barata voou, sai todo mundo correndo. É um salve-se quem puder, não é? Não vejo a hora de um meme na internet aparecer com a Miriam Leitão, né, obviamente, dizendo: veja como é bom ser sancionado pela lei Magnitsky. Todos esses memes, e o brasileiro ele é campeão, né, de, em momentos de crise, colocar músicas e fazer humor, mas que, na verdade, essa situação tragicômica do Brasil, ela mostra como nós nos acostumamos a conviver com essa promiscuidade entre o governo Lula e o mainstream jornalístico. Veja que durante o governo Bolsonaro, uma das grandes causas da crise que ele teve informacional foi justamente o fato dele ter cortado as verbas de publicidade do governo e distribuído entre todas as emissoras somente para aqueles comunicados que são comunicados oficiais de governo que têm que ser feitos, relacionados ao Ministério da Saúde, campanhas de vacinação e coisas desse estilo. Esse gargalo que foi criado no governo Bolsonaro criou uma animosidade, particularmente da Rede Globo, gigantesca. Então, o que a gente vê acontecendo na Globo News, etc., é um reflexo de um momento em que o governo Lula, ele, na verdade, tem nessas emissoras e nesse grupo do mainstream jornalístico quase que emissoras estatais, ou seja, é uma voz que pode ser considerada uma voz oficial do governo, e vários desses jornalistas, inclusive, se ufanam de, ao vivo, durante a sua programação, no celular dizer que estão falando em tempo real com ministros da Suprema Corte, o que seria considerado em qualquer país civilizado um absurdo de ver um jornalista dando opiniões de ministro da Suprema Corte em casos que estão sendo julgados. E é assim que nós estávamos acostumados a ver. Mas isso está mudando. Você vê que aqui nos Estados Unidos, Paulito, e o que acontece aqui acaba se reproduzindo em algum momento no Brasil, vários jornalistas já têm, inclusive, vindo a público o irmão do Cuomo, aquele governador ali de Nova York, que durante a pandemia se portou de uma maneira muito exótica, vamos dizer assim, e fez com que a população de Nova York, de New Jersey, daquela área, migrasse aqui para a Flórida. O irmão dele é um jornalista muito famoso e vem a público hoje dizendo que está arrependido de várias das suas posições. Muitos, em várias emissoras que apoiaram o governo Biden, até o governo Obama, na caçada que foi feita ao presidente Trump, hoje, diante das evidências que estão sendo mostradas de tudo que foi feito de lawfare e de utilização até do FBI, da CIA, das agências de Estado e principalmente do pagamento que foi feito para esse mainstream jornalístico, hoje nós sabemos que o presidente Trump conhece e interpreta perfeitamente o que está acontecendo no Brasil. Então, é muito difícil, Paulo, que nós não tenhamos uma associação não somente com o mainstream jornalístico, mas com empresas e tudo aquilo que recebeu dinheiro e aporte da USAID durante o governo Biden. Não podemos esquecer que houve uma censura no Brasil que incorporou um estilo, até uma doutrina, que foi desenvolvida no mundo inteiro com a ideia de discursos de ódio, de desinformação. Esses termos, eles foram elaborados por esse grupo aqui nos Estados Unidos, foi para a Europa, se disseminou na Europa e o Brasil estava sendo considerado como um laboratório na vanguarda desse movimento de controle social, de controle da opinião pública por intermédio das Big Techs. Isso tudo foi denunciado, os Estados Unidos estão corrigindo os rumos, o governo Trump está partindo para cima, isso vai chegar no Brasil em algum momento também, Paulo. E o que você está dizendo é a mais pura das verdades, Gerson. Essas pessoas de esquerda que duvidam deveriam prestar atenção no que você está dizendo, porque é a mais pura das verdades. Eu cheguei a ver vários jornalistas aí já regretting, né? Ou seja, arrependidos, né, de terem falado o que falaram, né? Muitos deles estão dizendo, nossa, como eu estava errado, me perdoem, eu estava errado. E aí eles fazem uma pergunta, quando você se pergunta, né, você acha que você está errado? Não, então já está errado por achar que não estava errado. É alguma coisa assim no estilo Dilma, mas essa é a verdade, estão todos eles arrependidos, né, principalmente por não terem apostado nas ideias de Donald Trump, e ele está mostrando
que tudo que ele fez até agora com relação ao mercado, à política externa e à interna é inteiramente válido e é um sucesso absoluto. Agora, vamos falar do jantar, né? O jantar promovido pelo presidente Lula na noite desta quinta-feira flopou lá no Palácio da Alvorada. Era um jantar com a intenção de demonstrar apoio ao ministro Alexandre de Moraes, mas acabou revelando uma divisão incômoda dentro do Supremo Tribunal Federal. A ocasião foi organizada após as sanções impostas pelos Estados Unidos contra Moraes, com base na Lei Magnitsky, mas o que era para ser um gesto de solidariedade institucional revelou um clima de tensão e distanciamento muito grande entre os ministros. Agora, dos 11 integrantes da corte, apenas 6 estiveram presentes. Alexandre de Moraes, claro, Luiz Roberto Barroso, atual presidente do STF, Edson Fachin, Gilmar Mendes, Cristiano Zanin e Flávio Dino. A ausência dos demais, André Mendonça, Cássio Nunes Marques, Luiz Fux, Dias Toffoli, essa foi a maior surpresa, e Carmen Lúcia, foi interpretada nos bastidores como um sinal claro de discordância com a condução do caso e de resistência a posicionamentos mais políticos adotados pelo tribunal em situações delicadas como essa. Antes do jantar, chegou a circular uma proposta de carta conjunta em apoio a Moraes, com críticas às sanções aplicadas pelos Estados Unidos. Mas, no entanto, a ideia foi abandonada por falta de consenso. A maioria dos ministros se recusou a assinar o texto, argumentando que seria inadequado envolver a Suprema Corte em um posicionamento político sobre decisões de um governo estrangeiro. Diante da resistência, apenas o presidente Luiz Roberto Barroso assinou uma nota oficial protocolar que não mencionava os Estados Unidos e tampouco contava com um endosso explícito dos demais colegas. Uma nota que ele, inclusive, fez questão de ler há pouco, nessa sexta-feira, na abertura dessa segunda fase do ano judiciário. Um ponto que chamou a atenção foi a presença de Edson Fachin no jantar. Segundo fontes próximas, o ministro compareceu mesmo contrariado, avaliando que, apesar de suas reservas pessoais, a participação dele era importante do ponto de vista institucional, principalmente porque será o próximo presidente do STF em 2026, tendo justamente Alexandre de Moraes como vice. O episódio revelou o que muitos já percebiam, mas poucos vocalizavam, comentavam. Há uma divisão concreta e crescente dentro do Supremo Tribunal Federal sobre como lidar com as pressões que estão surgindo, especialmente quando envolvem governos estrangeiros, e sobre o papel que o tribunal deve exercer no cenário político. O gesto de apoio promovido por Lula acabou tendo um efeito colateral inesperado. Deixou evidente um racha que até então permanecia velado, sem que ninguém percebesse. O clima no STF agora é de medo, muito medo, cautela, desconforto e distância. Gerson, o presidente Lula já está cogitando fazer um outro pronunciamento na noite de domingo, em rede nacional de rádio e televisão. Os caras não pensam, né, Gerson? Porque vai ser um tiro no pé. Justamente no domingo, onde o Brasil inteiro vai sair às ruas pedindo justamente o impeachment dele e o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Aí, segundo dizem, ele vai aproveitar essa onda de nacionalismo para tentar puxar a sardinha para o lado dele e pedir que o Brasil inteiro esteja com Alexandre de Moraes. Só falta ele dizer que as pessoas que vão às ruas são em função, em prol do ministro Alexandre de Moraes e não ao contrário, né? Pois é, Paulo. É muito importante que a nossa audiência coloque tudo isso que está acontecendo em dois cenários. O cenário internacional de nós que estamos fora do país e que olhamos o que acontece no Brasil e entendemos a pressão crescente que acontece aqui dos Estados Unidos, seja com a investigação que está aberta agora em várias
áreas por determinação do presidente Trump, que mostram algumas fragilidades do Brasil na área do comércio, na área até mesmo da propriedade intelectual, em questões de corrupção, em questões que vão, claro, na questão tarifária do etanol e de outras principalmente commodities, que muitas e muitas vezes nós negociamos no mercado internacional e trabalhamos com esse preço e que isso influencia de alguma maneira os Estados Unidos. Mas o mais importante, Paulo, é nós entendermos que o que deixa perplexa a comunidade internacional não é tanto essa questão econômica, tarifária, ou essas disputas que estão sob investigação, mas é especialmente o fato de que esses crimes que estão sendo atribuídos ao ministro Alexandre de Moraes agora, e que passam a ser conhecidos pelo mundo, eles estão acontecendo há bastante tempo sem que as instituições façam alguma coisa ou reajam. Então eu vou dar alguns exemplos. Veja que no horário do jantar, ou seja, acontecia esse jantar, já se sabia, a Auriverde já anunciava que hoje faria uma entrevista com o Tagliaferro, que se encontra no exterior, é um auxiliar do ministro Alexandre de Moraes. Eu assisti essa entrevista, ela foi imediatamente antes da minha participação hoje de manhã lá na Auriverde, e foi impressionante como ele está determinado a contar como foi conduzido o processo eleitoral de 2022, as perseguições políticas que foram feitas, o direcionamento e até a censura que foi direcionada e que, obviamente, contaminou todo o processo eleitoral de 2022. O Tagliaferro, ele vai mostrar que o ministro Alexandre de Moraes, à frente do TSE, e vai provar, e ele tem como provar, porque por determinação do ministro Alexandre de Moraes, todos deveriam ter apagado as mensagens, mas ele não apagou, ele guardou. Ele tem como comprovar que o ministro não agiu da forma correta, ou que podemos dizer que cometeu alguns crimes de responsabilidade, de abuso de autoridade, que são passíveis do processo de impeachment. Então você veja que, ao mesmo tempo, hoje foi divulgado um documento sensacional, que é o Dossiê Moraes. Esse Dossiê Moraes, para que a gente tenha uma ideia, foi uma iniciativa feita no Paraná, mas que agora já ganhou as redes sociais e ganhou o mundo. Há uma versão em inglês que está sendo preparada para divulgação, e ele tem uma timeline de tudo que o ministro Alexandre de Moraes já cometeu de crimes que podem ser atribuídos a crimes de cassação. Veja, são aqueles que mostram que ele cometeu crimes de responsabilidade. Então veja que eles colocaram na timeline, o último que eu estou vendo aqui, o mais recente, dia 29, Moraes fez gesto obsceno para torcedores em jogo do Corinthians. Moralidade e impessoalidade, quais são os princípios violados? Moralidade, impessoalidade, dignidade da pessoa humana. Aí ele vai, Moraes proíbe o uso de farda por réus militares. Eu já falei sobre isso aqui no programa essa semana. Devido processo legal, dignidade da pessoa humana, publicidade dos atos processuais, porque ele avisou na hora, não estava nos processos essa recomendação ou proibição de usar farda, que já é algo aviltante, duração razoável do processo e uma série de questões. E aí você vai, eles vão em todas as questões, tem a questão do deputado que foi proibido de se manifestar na praça, e por aí vai. Mas eles fazem toda essa timeline, e você sabe que eles fizeram um placar de princípios ofendidos. Então, devido ao processo legal, há 70 casos que estão comprovados e estão todos embasados nesse site de violação do devido processo legal. Liberdade de expressão, 54 casos. Proporcionalidade, 47 casos. Separação de poderes, 30 casos. Imparcialidade judicial, 18. E por aí vai. Legalidade, 18. Ou seja, há muita possibilidade da sociedade hoje olhar para o ministro Alexandre de Moraes e não esperar que as sanções ainda fiquem maiores, porque elas acontecerão no âmbito da União Europeia também. Nós não podemos esquecer que a OTAN ela está sendo pressionada num momento muito crítico. Hoje, dia 1º de agosto, o presidente Trump assinou uma determinação para posicionar submarinos nucleares mais próximos da Rússia, por causa do imbróglio que está acontecendo na Europa. E você acha que a Europa, nesse momento, a OTAN, que já disse que sancionará o Brasil,
caso ele continue negociando com a Rússia. E o Brasil não tem como deixar de comprar fertilizante e óleo diesel da Rússia da noite para o dia. Seria um caos nas contas do Brasil. Como é que vai ser isso, Paulo? Então você veja que essa crise está escalando, algumas portas foram deixadas abertas para a negociação, essas portas estão no Poder Legislativo e, como você bem disse, os ministros hoje da Suprema Corte já percebem, eu creio que até o Fachin quase que se viu obrigado a comparecer, mas ele sabe que ele não deveria, como próximo presidente, para justamente abrir uma possibilidade do Supremo Tribunal Federal articular uma saída para essa situação. Eu te digo, eu já falei para você fora do ar, falaria agora para nossa audiência. Se eu fosse o ministro Alexandre de Moraes e o próprio STF, a solução seria que ele, por iniciativa própria, se afastasse. Mas o seu perfil psicológico, a minha esposa é psicóloga, tudo indica que ele tem um problema de uma psicopatia, talvez ele tenha algum distúrbio que faz com que ele vai dobrando e vai se considerando, sim, ele o centro de atenção e não entendendo que o país todo está sendo jogado por uma crise gigantesca e que, obviamente, ele em algum momento terá que ser afastado, ou por iniciativa própria, ou por iniciativa dos seus pares, ou por um processo de impeachment no Senado Federal, Paulo. Duas coisinhas aí. A primeira é, corroborando com o que você está dizendo, o discurso dele hoje foi esse. Esse tribunal vai ignorar. Veja, então ele está falando em nome de todos os outros ministros, como ele falou aquele outro dia para o advogado, que o advogado não iria fazer do tribunal dele um circo. E 2, com esse dossiê dos crimes, vamos chamar de irregularidades passíveis de impeachment, cometidas pelo ministro, com esse dossiê, e ainda mais sendo comprovado, porque não tem como ser contestado, os outros ministros que estão apoiando o ministro relator estão, na verdade, prevaricando. Eles acabam entrando num processo de irregularidade, de prevaricação no Brasil e acabam entrando na possibilidade da Magnitsky também, porque estão apoiando um sancionado. E a lei Magnitsky ela é muito clara com relação a isso, ela é extensiva a quem apoiar aquele sancionado. Então lascou, papai, lascou. Tem gente aí, como a gente mencionou aqui, o ministro Dias Toffoli não pode pegar uma Magnitsky. Não pode. Uma ministra Carmen Lúcia não pode. Fux não pode. Né? Talvez aí o Fachin, já pensou se pega? Sabe se tem netos, né, filhos fora do país? Ninguém sabe ao certo. Mas e o Gilmar Mendes? Se pega Magnitsky? Tá ferrado. Tá ferrado. Gerson, fica por aí, vamos dar um intervalo rapidinho aqui, que é o espaço para o nosso apoiador, e a gente volta bem rapidinho, em 4 minutinhos, e temos mais coisas importantes para abordar. Até já. Lá se foi dores nas pernas, dor na coluna, aquele cansaço que eu tinha no corpo todo, devido já à minha idade, que eu tenho também mais de 40 anos. Então, para mim, assim, esse medicamento para mim caiu como uma luva, tá bom? Então, eu indico articular. Muito obrigado e Deus abençoe. Olá, meu querido Paulo, que alegria mais uma vez aqui para falarmos desse produto espetacular. E você acabou de ouvir mais um depoimento, né? Mais uma pessoa que hoje não sofre mais com dor. E anota o que eu vou te falar, o próximo depoimento vai ser o seu. Você que hoje, infelizmente, não consegue mais trabalhar direito, a produtividade caiu lá para baixo, você que não consegue descansar. Estamos em mês de férias escolares, né? Muita gente de férias, criançada em casa, os netos em casa, os filhos em casa. E aí, como é que faz para aproveitar? Tem gente que não vai conseguir descansar, não vai conseguir viajar, não consegue aproveitar. Como é que aproveita sentindo dor? Dor e felicidade são coisas distintas, são coisas opostas. Mas o que não dá para fazer é aceitar a conviver com esse problema. E é por isso que eu falo para você que o Articular, que é o único produto no Brasil que é capaz de acabar com a dor na primeira semana de uso. Andrei, por que esse produto ele dá esse resultado rápido? Porque ele tem tudo que um ortopedista recomenda. Quando você levar o seu Articular aqui pro teu médico, o reumato, o ortopedista, até mesmo o clínico, na hora que ele olhar a fórmula, ele vai falar assim, pronto, tem tudo que você precisa aqui. Já tem condroitina, tem magnésio, cúrcuma, vitamina D, cartilagem C2 e o
principal de tudo, que é o ácido hialurônico ortopédico. Eu sempre falo aqui do ácido hialurônico ortopédico porque é essa substância hoje que é capaz de recuperar a cartilagem que foi perdida. André, eu tomo cálcio, eu tomo colágeno, eu tomo ômega 3. Não, nada disso vai resolver. Quem tem dor tem pressa, quem tem dor precisa de algo que resolva rápido. E hoje, na ortopedia, a única coisa que resolve até melhor do que uma prótese, uma cirurgia, é o ácido hialurônico ortopédico. Só que ele é vendido através daquelas injeções, a famosa infiltração. E essa infiltração é um procedimento extremamente invasivo, dói demais e dói também no bolso, porque é caro. Uma injeção de ácido hialurônico ortopédico hoje não custa menos do que R$2.000. Só que uma só não dá resultado. Tem que tomar no mínimo 5 para poder ter recuperação. Então você gasta um dinheiro muito alto e acaba tendo ainda um desconforto. Tem que marcar para ir, aí não dá para ir trabalhar. Então isso tudo você já tem dentro do Articular, que é um produto que você pode levar para qualquer lugar. Você vai tomar 2 cápsulas ao dia e na primeira semana de uso você vai ver a grande diferença. E o próximo depoimento eu tenho certeza que vai ser o seu. Você que hoje está sofrendo com artrite, você que tem artrose, você que tem fibromialgia, você que tem hérnia de disco, bico de papagaio, você que não está aguentando mais ter produtividade. Então faz o seguinte, já separa um papel, já separa a caneta. Hoje eu tenho algo especial para vocês. Hoje, para os 1.000 primeiros telespectadores que ligarem a partir de agora, eu vou dar um desconto especial, desconto de 80%. É só você ligar nesse número aqui, ó, 0800 591 4391. 0800 591 4391. Vou repetir. 0800 591 4391. Essa promoção ela vai acabar rápido por conta da nossa grande audiência, mas se eu fosse você eu já ia ligando agora, porque quem ligar agora vai receber em casa de forma gratuita, não paga frete, entrega imediata. O resultado eu nem preciso falar, né? Mais rápido ainda, é na primeira semana de uso. Então você recebe o produto primeiro, começa a usar, faz o tratamento e o pagamento a gente coloca pra você só pro mês de agosto. É isso aí, você recebe melhor e só paga em agosto. E o melhor, ganha de presente 2 pomadas massageadoras, são pomadas terapêuticas, pomadas que também têm o ácido hialurônico ortopédico dentro delas. Então você vai fazer um tratamento de dentro para fora com as cápsulas e de fora para dentro com as pomadas. E junto com as pomadas ainda ganha um aparelho de massagem profissional para você poder fazer massagem na área da inflamação, no local da dor. E olha, para finalizar, ainda vai ganhar um robô aspirador que vai limpar sua casa para você, mas tem que ligar agora. Telefone 0800 591 4391. 0800 591 4391, Paulo. E já estamos de volta com o nosso programa de análises aqui no Mundial Telenotícias. O ministro Gilmar Mendes, como sempre polêmico, declarou que poderá determinar aos bancos brasileiros que não cumpram medidas decorrentes da Lei Magnitsky, caso elas sejam impostas contra outras autoridades brasileiras, inclusive, né, como nós já vimos, né, em cima do ministro Alexandre de Moraes. Mas, apesar da declaração enfática, na prática, os bancos brasileiros não poderão ignorar sanções internacionais impostas pela Lei Magnitsky, caso queiram continuar integrados no sistema financeiro global, especialmente ao sistema norte-americano. A proposta de Gilmar de que o STF poderia determinar aos bancos nacionais que desconsiderem sanções dos Estados Unidos esbarra em um obstáculo gigantesco, intransponível. O sistema de intermediação bancária internacional é amplamente dominado pelo dólar e pelo modelo regulatório americano. Isso significa que, mesmo operando em território brasileiro, bancos como Itaú, Bradesco, Santander, Banco do Brasil e BTG Pactual precisam sim seguir as diretrizes da OFAC, que é o Office of Foreign Assets Control, órgão dos Estados Unidos responsável por aplicar as sanções da Magnitsky.
Ignorar isso pode gerar punições severas, como exclusão do sistema SWIFT, que conecta bancos ao redor do mundo inteiro, multas bilionárias por desrespeito às normas de compliance internacional, perda de acesso ao dólar, o que inviabiliza operações com clientes e parceiros estrangeiros, risco reputacional extremo, que impactaria investimentos e a confiança do mercado, e por isso mesmo que o STF emite, uma decisão interna permitindo o descumprimento das sanções. As instituições financeiras estariam em um beco sem saída, ou seguem a ordem do Tribunal Brasileiro e são retaliadas pelo mercado global, ou acatam as normas internacionais e enfrentam questionamentos jurídicos locais. Se decidirem pela primeira opção, poderiam fechar as portas e mudar de ramo. Além disso, a própria jurisdição da Lei Magnitsky é extraterritorial. Ela se aplica a qualquer pessoa ou instituição que mantenha relações com os Estados Unidos. Isso significa que não há necessidade de cooperação jurídica com o Brasil para que as sanções entrem em vigor. E os bancos, por precaução e interesse comercial, tendem a obedecer à OFAC para evitar danos maiores. Na prática, portanto, a fala de Gilmar Mendes tem um peso político, mas pouca eficácia jurídica ou operacional no contexto financeiro. Os bancos brasileiros são agentes privados, regulados por normas internacionais, e suas decisões são pautadas por viabilidade de mercado, não por determinações judiciais isoladas. Entendeu? Ignorar a Lei Magnitsky não é uma opção sem custo e muito provavelmente não será uma opção viável. Ou seja, nesse xadrez entre soberania jurídica e dependência econômica, quem dita as regras nesse caso é sim o sistema financeiro internacional, e o tabuleiro está em Wall Street e não em Brasília. Gerson Gomes, o ministro Alexandre de Moraes, disse que vai ignorar tudo isso. Mas não tem como. E se o ministro Gilmar Mendes entrar nessa de obrigar os bancos brasileiros a descumprirem essa Magnitsky, ele vai entrar numa fria muito grande, porque Donald Trump acabou de dizer, nos Estados Unidos, que é necessário que as instituições americanas fiquem em alerta, porque considera que a resposta das autoridades brasileiras, a resposta representa uma ameaça à segurança nacional americana. Agora lascou, né, Gerson? Você sabe que o ministro Gilmar Mendes, ele é o decano atualmente da Suprema Corte, poderia até emprestar ao tribunal a sua experiência e, num momento como esse, normalmente, as pessoas mais idosas, e você sabe, na nossa relação, eu que sou bem mais velho que você, e a nossa audiência sabe como eu lhe trato com muita deferência e respeito, mas nesse momento, apesar de você mais jovem que eu posso te dizer que o ministro Gilmar Mendes é uma figurinha carimbada do STF. Talvez nós pudéssemos dizer que o nosso decano hoje é conhecido como o ministro ou o togado mais político do país. Quando o ministro Barroso diz que a Suprema Corte agora assume um papel político, nós que já acompanhamos a trajetória do ministro Gilmar Mendes sabemos que isso já vem de muito tempo. Veja, por exemplo, que aquele atrito que ele teve lá no passado, na época do Mensalão, já nos indicava que ele foi acusado pelo relator do processo de ser alguém que tinha capangas ali em Mato Grosso. E num bate-boca com o ministro Barroso no passado, foi dito que ele, na verdade, prejudicava o STF por não se conter nas suas declarações públicas, etc. Ele tem implicações nos seus eventos em Lisboa, do apelidado Gilmar Palusa, de financiamentos feitos, por exemplo, por Itaipu, que eram feitos no passado, grandes somas que eram direcionadas a esses eventos em Lisboa, foram cortados durante o governo Bolsonaro, aparentemente
aparentemente agora devem ser retomadas. Há conexões dele com a Fundação Getúlio Vargas, que ele interferiu, inclusive, em investigações na Fundação Getúlio Vargas. Há questões dele voltadas a, inclusive, a cassação do juiz da Lava Jato no Rio de Janeiro, o juiz Bretas, porque o juiz mandava prender e mandava soltar, prendia, soltava. Ele interferiu até em prisões que estavam relacionadas à corrupção do sistema de transporte no Rio de Janeiro. Agora, a última dele, que o ministro André Mendonça um dia chegou a comentar numa das discussões de debate deles, agora está envolvida com a CBF. Então você veja que o ministro Gilmar Mendes é alguém que a gente já conhece, que se a gente quisesse chamar a atenção quanto ao decoro, quanto ao devido processo legal, a não se manifestar em situações, agora mesmo, como ele fez, se manifestando em relação ao Eduardo Bolsonaro, chamando o Eduardo Bolsonaro de alguém que é um traidor da pátria e já dizendo que é alguém que, se for julgado pelo STF, ele deveria se julgar já impedido pelas declarações que tem feito. Aliás, ele, pelas declarações que tem feito, ele não poderia participar em julgamento de ninguém, porque ele não consegue se conter. Então você veja que nós temos um perfil da nossa Suprema Corte muito peculiar e que pode ser observado por atores de fora do Brasil, dizendo que a gente precisa corrigir isso. Precisamos acabar com essa hipertrofia do Supremo Tribunal Federal. Ele deve se aposentar em breve. Eu creio que, como decano, ele já deve estar ali há 1 ou 2 anos da sua aposentadoria, mas talvez o Gilmar Palusa tenha tido a sua última edição esse ano. Não podemos esquecer que o Sérgio Tavares lança agora, no dia 6, lá em Lisboa, o seu documentário, O Falso Juiz, né? É em inglês, na verdade, esse documentário, é The Fake Judge. E esse documentário vai ser lançado aqui nos Estados Unidos, em Orlando, no Brasil também, e ele já falou que o Gilmar Mendes tem um capítulo aí nesse documentário, mas que ele preferiu reunir tudo sobre o Gilmar Mendes para um documentário especial só para ele, em vez de falar dele no documentário do Alexandre de Moraes. Ele vai fazer um documentário número 2 só sobre o Gilmar Mendes em Portugal. Então você imagina como está difícil a situação do ministro Gilmar Mendes, que agora talvez não seja mais só aquela grande personalidade ali que remete ao coronelismo, aquele coronel lá de Mato Grosso, e talvez não seja nem aquela pessoa muito considerada pela sociedade portuguesa, mas agora vai ter que se explicar também, não somente o ministro Alexandre de Moraes, Paulo. Não, e tem mais uma coisinha que está chegando agora aqui para a gente aqui, que é uma bomba também. Nós vimos aí a entrevista do Eduardo Talhaferro, né, que diz reunir aí farto material comprobatório e inquestionável sobre os atos ilegais do ministro. E ele diz que vai mostrar tudo. Mas mesmo que ele não queira mostrar, olha a bombazinha aqui, ó. O Mark Zuckerberg, que é o dono da Meta e naturalmente do WhatsApp, está recebendo o apoio, né, do bilionário Elon Musk para resgatar todas as mensagens do ministro Alexandre de Moraes apagadas no WhatsApp. Oh boy! Já imaginou o que vem por aí, Gerson? Tá só começando, papai. Nós só temos 2 dias, né? Neste sábado, o 3º dia de Magnitsky, e o pau vai torar pesado. E esses caras estão querendo guerra. Eles estão querendo bater, já estão falando que o processo contra Bolsonaro vai continuar. Eles já deveriam estar correndo para Bolsonaro e pedir para que pare com tudo isso aí, aliviando, porque vai ficar ruim demais. Quer mais uma coisinha? Olha só, um projeto de lei que tramita no Senado dos Estados Unidos pode desencadear um novo terremoto econômico para o Brasil. A proposta parte de um pacote de sanções contra a Rússia e prevê a aplicação de tarifas adicionais de até 500% sobre produtos importados de países que mantêm relações comerciais ou estratégicas com Moscou. E o Brasil está neste radar, como você ouviu agora há pouco o Gerson falando. Apresentada como parte da Lei de Sanções à Rússia de 2025, a medida visa penalizar nações que, segundo o texto, estejam facilitando ou se beneficiando de acordos econômicos com o regime de Vladimir Putin.
O projeto já passou por comissões e tem apoio de setores influentes do Congresso americano que veem na taxação uma forma de isolar geopoliticamente a Rússia e pressionar aliados indiretos. E esse projeto conta com todos, republicanos e democratas. O Brasil, que aumentou as importações de fertilizantes russos nos últimos anos e mantém relações diplomáticas ativas com o Kremlin, seria afetado diretamente e inevitavelmente. Além do impacto nos custos de exportação para os Estados Unidos, a medida criaria efeitos colaterais no agronegócio brasileiro, que depende de insumos russos para manter a produtividade. A tarifa de 500%, se aprovada, funcionaria como uma punição comercial extrema, capaz de inviabilizar economicamente a venda de produtos brasileiros para o mercado americano, inclusive esses produtos, cerca de 650, que ficaram fora da primeira lista agora de tarifa de 50%. Todos eles entrariam nesse pacotaço de 500%. O Brasil não vai resistir. O movimento é visto por analistas como um recado direto a países que tentam manter neutralidade geopolítica sem romper laços com regimes sancionados pelo Ocidente. O governo brasileiro ainda não se posicionou oficialmente sobre o projeto, mas a expectativa é que o Ministério das Relações Exteriores e o Ministério da Agricultura entrem em campo para negociar com parlamentares americanos e tentar blindar setores estratégicos da economia nacional. Mas dessa vez não vai ter colher. Né, Gerson? Não vai ter colher. O bicho está pegando e o Brasil vai ter que se afastar da Rússia sim, porque o presidente americano já disse que o presidente Lula é culpado, tem as mãos sujas de sangue com relação às mortes que acontecem na Ucrânia provenientes da invasão russa. Ou seja, tem tudo para ficar pior, né, Gerson? Tem tudo para ficar pior, Paulo, porque você acabou de estabelecer uma conexão entre o Poder Executivo e o ministro Alexandre de Moraes. Esse jantar que o presidente Lula fez e, de certa maneira, várias das suas manifestações mostram que ele não respalda apenas o ministro Alexandre de Moraes, ou até podemos dizer que, de certa maneira, o ministro Gilmar Mendes, quando disse que a sua reeleição, a sua eleição, foi em função de uma iniciativa do Supremo Tribunal Federal, dentro da interpretação ou da reinterpretação do ministro Gilmar Mendes, que no passado era um opositor do PT e, inclusive, denunciava que o Partido dos Trabalhadores tinha tanto dinheiro desviado de forma corrupta e colocado em paraísos fiscais que poderia se perpetuar no poder por várias eleições, palavras do ministro Gilmar Mendes. Agora, surpreendentemente, eles fazem uma grande coligação para derrubar o presidente Bolsonaro, inclusive o tornam inelegível, num movimento, talvez na expectativa de que o presidente Trump não voltasse à Casa Branca. Mas ele retorna. O momento é um momento de grande, podemos dizer, inquietação na Europa do que está acontecendo ali na guerra da Ucrânia, porque o presidente Trump, quando foi fechar os acordos da União Europeia na Escócia, ele fez uma declaração dizendo que não esperaria aqueles 50 dias que ele deu para o Vladimir Putin e encurtou esse prazo para 12, 10 dias. O que aconteceu foi que o antigo presidente da Rússia, que foi vice-presidente, foi presidente, ele se alternava no poder com Vladimir Putin, que já é um ditador que está no poder há mais de 20 anos na Rússia, ele se alternava com o Medvedev, e o Medvedev foi ao exterior, ou numa declaração, dizendo que quando o presidente Trump toma essas atitudes de dar prazos, ele está, na verdade, acelerando o conflito bélico. Uau! Quando ele diz isso, o presidente Trump hoje já posicionou submarinos nucleares com ogivas nucleares, porque, veja, o submarino ser de propulsão nuclear não quer dizer que ele esteja armado com ogivas nucleares, mas os submarinos que ele posicionou são submarinos que são capazes de fazer ataques em qualquer parte do território russo. E quando ele dá essa ordem hoje, dia 1º de agosto, simultaneamente a OTAN e o parlamento americano já se posicionam de sancionar China, Índia e Brasil. Eu vou citar esses três porque são os mais importantes que compram hoje o petróleo da Rússia e, de certa maneira, financiam
a guerra na Ucrânia. E eu faço questão de chamar atenção a um aspecto que o presidente Trump, nas reuniões que ele fez na Europa, ele chamou atenção para a hipocrisia dos europeus que estavam comprando óleo da Índia. A Índia compra o petróleo barato da Rússia e revende para os europeus. E o Trump denunciou essa jogada e existem vários países europeus que ainda estavam encontrando formas de comprar petróleo e derivados russos e agora isso se fechou. E com as sanções que o presidente Trump agora impõe, Brasil e China estão completamente à mercê dessas sanções. A Índia ainda está em negociação, porque para os Estados Unidos é importante reedicionar a produção de soja, que não vai para a China mais. O Brasil está podendo vender mais soja, mas ele tem um limite de capacidade. Mas, apesar disso, os Estados Unidos estão direcionando, os produtores estão pressionando para que seja direcionado para a Índia. O vice-presidente dos Estados Unidos foi à Índia e ofereceu o programa do F-35. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos estão sendo propostos pela Índia para o Prêmio Nobel da Paz, o presidente Trump, por causa da intermediação que fez com o Paquistão. A Índia é um país que tem artefato nuclear, é um país que mandou uma sonda agora para a face oculta da Lua. A Índia tem mísseis balísticos, é um dos países mais sofisticados no programa espacial. Então, nós não temos como comparar o Brasil com a Índia. Muita gente faz essa comparação. Eu mesmo já falei aqui no programa que seria muito bom que o Brasil olhasse para a Índia, para a sua capacidade de saber jogar com a China, com a Rússia, com os Estados Unidos. Mas está chegando um momento, Paulo, que essa posição dúbia, essa possibilidade de jogar dos dois lados está ficando quase impossível. E para o Brasil, eu posso te afiançar, é inadmissível. As poucas exceções que foram feitas unilateralmente pelos Estados Unidos de abrir possibilidade de não sancionar com esses 40%, ou seja, porque já tínhamos 10%, recebemos mais 40%, ficamos com 50%. Tem algumas aeronaves da Embraer, temos áreas de café, de suco de laranja, uma ou outra atividade de mineração que os Estados Unidos entendem como estratégica e necessidade deles, mas a maioria dos outros insumos e das outras, inclusive produtos industrializados que o Brasil tem, não tem como ser absorvidos por outros mercados, e os Estados Unidos agora ameaçam avançar, inclusive sobre a Embraer, viu, Paulo? A Embraer que entrou nessas exceções, agora com essa questão da Rússia, é muito possível que não somente a indústria de defesa do Brasil seja pressionada, mas até as aeronaves comerciais que são produzidas pela Embraer e as aeronaves executivas que foram compradas agora num pacote gigantesco aqui nos Estados Unidos, Paulo. Olha só, Gerson, chegamos ao final dessa nossa edição, mas tem uma informação quentíssima, uma outra aqui, que o deputado europeu Carlo Fidanza diz que a União Europeia pode usar a Magnitsky europeia contra Alexandre de Moraes também. Nós já sabemos que desde ontem começou um movimento na Europa para barrar o ministro também, para sancionar o ministro também. E o deputado Carlo Fidanza diz o seguinte: nós também temos uma Magnitsky europeia e agora pedimos que ela seja aplicada imediatamente contra Alexandre de Moraes. Não vai ter lugar nenhum nesse planeta que ele possa fugir. Não tem. Ou seja, a situação está se fechando para tudo quanto é lugar e nós falamos aqui desde o início que os Estados Unidos estão cheios de aliados. E esses aliados vão seguir os mesmos caminhos que o Donald Trump está seguindo. Então, era natural que esse tipo de coisa acontecesse. Serve isso de alerta grave para os outros ministros da corte que ainda não entraram por esse túnel. Uma vez dentro, já era. Vai ficar complicado no mundo inteiro. Então, vale a pena essa turma prestar atenção. Gerson, suas considerações finais, por favor. Faço uma conclamação a nossas elites, né, Paulo? Começo pelas elites militares. Veja que nós estamos submetendo vários militares a constrangimento, vergonha de estar serem sob julgamento num processo de minuta de golpe. É uma farsa, na verdade, porque quando a gente olha tudo aquilo que está sendo produzido dessa versão, ou dessa... É muito utilizado esse termo, né, que é uma narrativa que foi criada. Essa versão de pacote que foi montado ainda no período eleitoral, dizem que o presidente Bolsonaro estava gestando isso desde 2021 e que 8 de janeiro foi um golpe de Estado, tudo isso a gente sabe que é farsesco.
Nós sabemos que é impossível que aquelas pessoas que foram julgadas e receberam 17, 16, 15, 14 anos pudessem ter cometido aqueles crimes. Não estavam armadas, aquilo não foi tentativa de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, foi uma arruaça, houve depredação do patrimônio, houve gente infiltrada, tudo isso a gente sabe, mas o momento, Paulo, é da nossa sociedade, as nossas elites pensarem que estamos submetendo militares, no caso, as arbitrariedades do ministro Alexandre de Moraes, que avança sobre a justiça militar, avança sobre, inclusive, a lei, mantendo, por exemplo, o general Braga Neto preso há 7 meses com uma prisão preventiva completamente injustificável, e até militares do serviço ativo que estão presos agora ao arrepio da lei. Tudo isso que a gente tem visto é porque as Forças Armadas estão respeitando ou legitimando o poder que ele tem da toga. Né? Eu comandei, eu posso dizer para você que eu fui operador tanto da parte operacional, ou seja, da parte bélica, mas eu também fui operador administrativo, eu fui ordenador de despesas. Meu CPF ficou 5 anos no Tribunal de Contas da União porque eu era autorizado a fazer compras na minha unidade militar que eu comandava. E sabe o que significa isso? Significa... Só um minutinho, por favor. Mãe, apaga, por favor, essa... Minha mãe acendeu uma luz aqui que... Já apagou. Então, terminando aqui, o que significa basicamente isso? Significa que eu estava submetido aos capa-pretas. O que é isso? O militar, ele respeita o poder judiciário, ele sabe do poder judiciário. Então, eu posso te afiançar e te afirmar, sem sombra de dúvidas, que essa submissão das nossas elites ao ministro Alexandre de Moraes, ela vai até o momento em que a legitimidade dos seus atos for respeitada. E eu te pergunto, Paulo, com todas essas denúncias do Tagliaferro, desse dossiê que está sendo montado, do que o mundo todo hoje já sabe do ministro Alexandre de Moraes, das violações de direitos humanos, dos casos de corrupção que estão aflorando, você acha que há legitimidade para o setor econômico, para o setor bancário, para o setor militar, para as nossas elites econômicas e empresariais ainda respaldarem esse arbítrio? Então deixo essa provocação, Paulo, as minhas palavras finais. Eu creio que nós precisamos refletir como nação que esse ministro já foi longe demais e que ele precisa ser contido, Paulo. Com toda certeza. Gerson Gomes, chegamos ao final do nosso programa. Mande um abraço e um beijo bem grande aí para a sua amada mãe. Feliz o homem que ainda tem a sua mãe por perto e que possa abraçá-la e beijá-la, né, e conviver com ela. Eu, graças a Deus, ainda posso. Um grande beijo aí para sua mãe, Gerson Gomes. E para você, um excelente fim de semana. Obrigado aqui pelos seus esclarecimentos. É sempre brilhante. Obrigado, irmão. E até segunda-feira, se Deus quiser. Até segunda, se Deus quiser. E nós ficamos por aqui com esse programa e eu dou esse super recado aqui, que também é muito importante, né? Se você está gostando do que você está vendo, né, do material que nós estamos trazendo para você, isso é graças aos nossos apoiadores que nos mantêm aqui. Você sabe que ninguém por aqui, nesses canais, né, de direita, de imprensa alternativa, nós não contamos com verbas governamentais da SECOM. Não, papai. Então a gente precisa muito desses apoiadores. E aqui está um deles, mas não é só por causa disso, não. O produto aqui é realmente fantástico, um excelente perfume. Por enquanto ele está vindo apenas em 50 ml, né, no tamanho de 50 ml, mas, poxa vida, dura pra caramba e já tem gente já comprando pela 4ª vez. Olha que legal, né? Muito bacana. Então, se você quiser conhecer esse perfume aqui, o nome dele é Ethier, Uma Noite em Sevilha, Una Noche em Sevilla. Você acessa o site que está aparecendo, ethierlojavirtual.com, e faça o seu pedido hoje mesmo. Chega super rapidinho. Vamos lá, ajude o nosso canal e participe conosco. Chegamos ao final, um excelente fim de semana para você e na segunda-feira a gente está de volta. E com toda certeza, muito atento para o que pode acontecer durante o fim de semana. Tá correndo, né? Muita coisa acontecendo. Um forte abraço e até semana que vem. Tchau.